E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar firme e forte no nosso estudo dos poderes da administração pública. Pô, tópico super cobrado, super importante, ó, moleza, hein? Quando a gente fala dos poderes em espécie, quais nós temos mesmo? Hierárquico, disciplinar, regulamentar e o de polícia. Vamos dar uma olhadinha agora no poder de polícia, também conhecido como poder de polícia administrativa. E de todos os poderes, é o mais extenso. Realmente é o que tem aí um número maior de regrinhas que nós precisamos memorizar para a prova. Vamos lá! Antes de mais nada, o que é poder de polícia, Thales? Me dá um conceito resumidinho. Tem no teu material aí um pouquinho mais extenso, mas vou te dar um conceito bem resumido para entender o que é o poder de polícia. Sabe por quê? A banca pode exemplificar isso aqui de várias maneiras diferentes. E não tem como ficar a aula inteira te jogando 1000 exemplos, nem rola. Se você entender, tiver aquela noção do que é o poder de polícia, cara, o resto vai que é uma maravilha. O poder de polícia é o poder que possui a administração pública de criar condições e restrições à forma pela qual os particulares em geral vão aí usufruir, vão gozar, vão utilizar dos seus bens, direitos e liberdades, e ela faz isso para a proteção do interesse público. Não entendi, Thales? Vou te explicar. Pensa comigo. Pensa um rapaz aí de 16 anos. Tem direito à vida? Tem direito à liberdade? Sim. E a propriedade? Tem, né? Tá tudo no artigo 5º. Beleza. Já que ele possui esses direitos, então, ele pode ir lá, comprar, juntar uma graninha, compra uma motoca velha e fala, vou passar na frente do colégio, ó, no grau. Pá, e vou empinar e vou fazer o regaço. As gatinhas vão morrer de amor por mim. Ele pode fazer isso? Porque é vida, liberdade, propriedade dele, não é? Sim, só que ele não pode fazer isso. Sabe por quê? Nós particulares iremos exercer os nossos bens, direitos, as nossas liberdades, as atividades, mediante condições e restrições que a administração pública cria justamente para proteger o interesse público. Ah, você quer dirigir? Idade mínima de 18 anos. Tem que fazer um curso primeiro. Não pode dar grau, não. Tem que usar capacete. Ela cria regras para proteger o interesse público. A intenção dela não é atrapalhar o cara, mas sim proteger a coletividade. Um outro exemplo. Tem direito a livre exercício profissional? Sim, é assegurado na CF. Ah, então eu posso sair exercendo qualquer profissão de qualquer forma? Não é bem assim, né? Se eu quero abrir um açougue, por exemplo, tem regras de vigilância sanitária, de saúde, de higiene, tem que ter a temperatura adequada, formas de conservação. Por quê? Porque é o seguinte, o particular, ele quando vai exercer essas liberdades, o faz dentro dessas regras que a administração pública cria. Porque o particular é igualzinho criança. Se você deixar ele fazer o que ele quer, o que ele vai fazer? Merda! Lógico, ele vai fazer merda. Então não pode deixar ele fazer o que ele quer, tem que estar ali, ó, de cima. Combina comigo, se você está atrasado e não tem limite de velocidade, você vai conscientemente falar, não, eu posso dirigir na velocidade que eu quiser, mas eu vou devagar para pensar na coletividade. Vai nada! Vai sentar o pé no acelerador. Então, se não há regras, o particular só faz merda. Então, a administração pública determina como o particular vai utilizar as suas liberdades, os seus bens, os seus direitos, de forma que esse uso individual não prejudique a coletividade. O poder de polícia é um exemplo clássico da supremacia do interesse público sobre o privado. Pois nós estamos olhando uma situação em que o interesse do indivíduo é limitado para a proteção do interesse da coletividade. Isso aqui é extremamente amplo. É só você pensar aí regras de trânsito, regras para exercer profissões, como você constrói, como você abre um comércio. Isso aqui é extremamente amplo. Mas qual que é a pegada importante? O poder de polícia administrativa, ele é exercido em face dos particulares em geral. Se é um particular com vínculo tomando uma penalidade, lembra que é o poder disciplinar. Aqui não. Aqui é um poder direcionado aos particulares em geral. Só que aí é o seguinte, tem uma tal aí de polícia judiciária, que não é a princípio da nossa conta. É uma matéria relacionada a penal, processo penal. Ha! Você acha que a banca quer saber? Direito administrativo, eu sempre brinco que é a casa da mãe Joana. Eles perguntam coisas de outras matérias, ó, e não estão nem aí. Então vem comigo e vamos dar uma olhada aqui nas principais distinções entre polícia administrativa e polícia judiciária. Conforme eu disse, eu não quero aprofundar a polícia judiciária. Eu apenas quero bater a distinção contigo para correr o risco aí de cair em pegadinha boba. E cai, hein? E cai. O objeto do nosso estudo, o que nos importa aqui em direito administrativo, é a polícia administrativa.
A polícia judiciária é uma outra coisa, vamos ver as distinções. A polícia administrativa, ela está relacionada a ilícitos de ordem administrativa, enquanto a polícia judiciária, ela trata de ilícitos de natureza penal. O cara cometeu um crime, uma contravenção penal, aqui não. Aqui ele está lá vendendo algo com o prazo expirado, estacionou onde não podia, é algo que pode ser ou não mais leve ou mais grave, não importa. O que importa é que aqui tem natureza administrativa e esse nos interessa, e a polícia judiciária tem esse caráter penal, relacionada a ilícitos penais. Segunda distinção, a polícia administrativa, ela incide sobre os bens, os direitos, as atividades. Ela não incide sobre o próprio indivíduo. Sabe o que é isso, incidir sobre o próprio indivíduo? É pegar o puto e colocar o puto na cadeia. Polícia administrativa não faz isso. Não há pena de prisão. Na polícia judiciária tem. A polícia judiciária pode incidir também sobre bens, direitos e também sobre o próprio indivíduo. Então, outra diferença importante. A polícia administrativa, que é o objeto do nosso estudo, ela não incide sobre o indivíduo, apenas sobre os seus bens, direitos e liberdades, ao contrário do que ocorre na polícia judiciária. Um outro aspecto, a polícia administrativa ela tem um caráter eminentemente preventivo. Ela não quer punir, ela quer evitar que algo errado aconteça. Então nós vamos aprofundar isso já, mas são regras, são medidas para prevenir que o interesse público seja lesado. Já a polícia judiciária, o caráter dela é eminentemente repressivo, é investigar crimes que ocorreram, é pegar provas para instruir um processo penal de coisas que aconteceram. Então é o objetivo realmente de punir. Um outro ponto muito importante, a polícia judiciária, ela é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, cada um no âmbito de sua competência. Cara, polícia administrativa é muito mais amplo. É exercido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela PRF, pela PM, pelos bombeiros, pela Vigilância Sanitária, pela Receita Federal, por vários órgãos. Vários órgãos exercem a polícia administrativa. Claro, já que ela é relacionada a ilícitos de ordem administrativa, ela tem uma amplitude maior. Muito bem, então olha só, como aí é uma coisa bem simples até. Cuidado para não confundir, a banca pode inverter um termo da polícia administrativa com a polícia judiciária e conforme eu disse, não é muito da nossa conta a polícia judiciária, mas há questões que cobram, então fique atento para não cair na pegadinha. Beleza, vamos falar agora um pouco mais da polícia administrativa. O poder de polícia, que pode falar na tua prova, poder de polícia ou polícia administrativa, ele tem um caráter preventivo e repressivo. O que é o caráter preventivo, Thales? O caráter preventivo, conforme nós vimos, é aquele que vai prevenir que aconteçam situações que lesem o interesse público. Ela vai criar regras, ela fala, olha, aqui não pode estacionar, aqui é até essa velocidade, acende o farol na rodovia, mesmo durante o dia. Ela vai criando regras para proteger o interesse público. Então o poder de polícia, ele é predominantemente, eminentemente preventivo. Contudo, particular às vezes é meio teimoso, não obedece, vai ser punido. Quando ele descumprir essas ordens, entra em cena o poder de polícia repressivo, que refere-se à aplicação de penalidades. Então, se falar que ele é só um ou outro, está errado. E lembra que ele é mais preventivo. Meios de atuação, como que funciona? O poder de polícia, ele pode ser exercido por meio de leis e atos normativos. A administração pública, então, cria leis, o poder legislativo, no caso, legisla e cria aquelas regras que limitam os particulares. Pode acontecer aqui dessas leis serem complementadas, quando for o caso, por atos normativos. Então reparou que tem um pouco a ver com o poder regulamentar também. Não são necessariamente excludentes. Lembra do exemplo do rodízio? Cria um decreto falando como vai funcionar o rodízio? Aquilo é uma expressão do poder regulamentar, contudo, também é uma expressão do poder de polícia. Também está relacionado com o poder de polícia. Aí você responde conforme a questão está perguntando, conforme a vibe da questão. Nesse caso, então, ele pode se manifestar por leis ou também por atos normativos. E o poder de polícia, ele também se expressa por meio de atos concretos, atos materiais. Tipo, está na rua fiscalizando, é uma blitz, está multando, também por atos materiais, não apenas por atos normativos. Mas essa parte é mais conceitual, você não vai ver muito ela em prova, é só para dar uma entendida como rola. Um ponto importante agora é esse aqui, ó. Não cai tanto também, mas quando vier em prova, muita gente vai errar, porque às vezes releva totalmente. O poder de polícia,
ele pode ser classificado em poder de polícia em sentido amplo ou em sentido estrito. Quando a gente fala em sentido amplo, pensa que é amplo. Estamos falando de tudo, inclusive da atuação legislativa, daquela parte que cria as leis do poder de polícia. Agora, quando a gente fala do poder de polícia em sentido estrito, que é o que a gente acaba lidando mais mesmo, a gente está falando daquela atuação administrativa no caso concreto. Não aquela parte de elaboração de leis, mas sim a parte da atuação administrativa, que é fiscalizar, que é multar, que é criar aquelas regrinhas relacionadas a atos normativos, é aquela coisa realmente mais concreta. Não cai muito em prova, mas como eu disse, né? Quando vier, pouca gente acerta que o pessoal acaba negligenciando. Agora, um detalhe que eu não tenho dúvida que você vai encontrar ainda na sua vida de concurseiro é a parte que fala dos atributos do poder de polícia. Essa aqui cai pra caramba. O poder de polícia, ele é dotado de 3 atributos. O primeiro atributo que ele possui é a discricionariedade. O que é discricionário mesmo? Discricionário é quando ele tem aquela certa margem de liberdade para agir. Primeira cautela que você deve ter. Quando fala assim de forma genérica que o poder de polícia é discricionário, está correto. Agora, se a banca falar para você que toda atuação de polícia é discricionária, aí tá errado, né, cara? Lógico que tá errado. Porque essa discricionariedade existente, que é a regra, é aquela que está prevista em lei. É a discricionariedade dentro do que está previsto na lei. Não é uma discricionariedade absoluta. E essa discricionariedade incide em quê? Primeiro, na fiscalização. O poder público tem, claro, dentro daquilo que a lei permite, uma liberdade para escolher onde vai fiscalizar. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina aí que eu sou um policial militar, o chefe ali daquela guarnição. Falou, vamos lá, vamos fazer uma blitz. Onde? Quando? Que horas? Eu escolho. Vamos em tal rua, vamos em tal horário, hoje vamos pegar moto, hoje vamos pegar pessoal vindo aí na fronteira como amba. A gente escolhe. Então a administração pública ela tem essa liberdade para escolher onde e quando vai fiscalizar. E também existe uma certa discricionalidade no que tange a gradação das penalidades. Imagine, por exemplo, que está na lei, que se eu verificar uma situação irregular, posso aplicar uma multa de até 5 salários mínimos. Aí eu que escolho se a multa é de 1, 2, 3, 4 ou 5 salários mínimos. Então note que é uma discricionalidade dentro daquilo permitido em lei. Só que falou em prova de forma meio genérica que ele é discricionário, questão correta. Segundo atributo e o mais importante de todos é a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade permite que o administrador público execute as suas decisões diretamente, inclusive com o uso da força, mesmo que não tenha decisão judicial. Exemplos: interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, demolição de uma obra irregular. Pensa comigo. Imagina aí que chega lá um fiscal numa farmácia, uma pilha de medicamentos escrito promoção, e vou ver tudo medicamento vencido. Eu chego lá e falo, olha, estou aqui te multando e estou também fazendo a apreensão desses medicamentos. Vamos falar de apreensão. Eu quero pegar esses medicamentos e vou apreender e jogar para ser descartado. Aí o farmacêutico, o cara da farmácia, se joga em cima da pilha e fala, não vai levar, não vou deixar. Quero ver quem tira. Você quer ver quem tira? Vamos ligar para a polícia. A polícia vai chegar e falar, sai, não saio, sai, não saio. Vai dar uma borrachada no lombo, ele vai dar aquela envergadinha, pega ele, joga ele lá para fora, apreende os medicamentos e lacra o estabelecimento. E cadê a ordem judicial? Não precisa. Essa é a autoexecutoriedade. Pode executar diretamente as suas decisões sem precisar de intervenção judicial. Exemplos clássicos para a prova: apreensão, interdição, demolição. Contudo, fique de olho que há exceções. Se a banca falar para você que todo ato de poder de polícia é autoexecutório, aí ela está mentindo, aí está errado. Lembra da multa. A multa. Imagina que você chega lá e aplica uma multa para o particular. O particular está lá numa situação irregular, aí você fala, olha, você agiu aí de forma irregular, tá? Você não poderia ter, por exemplo, construído, ou você violou o trânsito e tal. Aí você chega e aplica uma multa. O particular pega a multa assim, olha, na tua frente. Não vou pagar. Tipo desse particular abusado. Você vai jogar ele no chão, arrancar a carteira dele assim, pegar o dinheiro dele na marra? Eu vou. Não, não vai não, não pode. Não pode, por quê? A multa não é autoexecutória. A multa é um ato que só pode ser executado mediante uma decisão judicial. Então, cuidado. Se fala que o poder de polícia é autoexecutório, correto. Todo ato é autoexecutório,
Aí tá errado, pois há essa exceção. Então, cuidado com a autoexecutoriedade, que é o atributo mais cobrado. E o terceiro atributo é a coercibilidade. A coercibilidade, a gente escutava muito da mãe quando era criança. A mãe chegava e falava assim, vai tomar banho, vai se trocar, não sei o que. Você fala, não quero. O que a mãe falava? Não tem querer. Não estou pedindo, estou mandando. É exatamente isso que é a coercibilidade. Esses atos de poder de polícia, eles são impostos de forma unilateral pelo Estado. O Estado não pede, ele manda. Tipo, ele coloca uma limitação de velocidade, ele impõe uma regra a ser observada, pouco importa se o particular concorda ou não. Vai ter que obedecer aquela regra. Então ele é coercitivo, ele tem essa natureza imperiosa, beleza? Fica ligado então nos 3 atributos que desmoronam em prova, mas acabou não, vem aqui comigo. Um outro ponto legal também para a gente ir afiadinho para a prova é a parte que fala das fases do poder de polícia. O poder de polícia é formado por 4 fases. Tem aí melhor explicadinho no teu material. Aqui a gente vai na veia os pontos mais relevantes. Vem cá. Primeira fase é a fase de ordem. Também pode ser chamada de fase normativa. Aqui a administração pública, ela cria a regra a ser observada. É quando a gente faz a lei, por exemplo, que determina o que deve ser feito ou o que não pode ser feito. Então essa aqui é a primeira fase, no qual é criada a ordem a ser seguida. Na segunda fase, nós temos a chamada fase de consentimento. São situações em que o particular, antes de exercer determinada atividade, precisa do consentimento da administração pública. Ele não pode sair fazendo. Ele tem que, entre aspas, pedir essa anuência primeiro da administração. É uma fase que nem sempre existe, porque nem toda atuação precisa do consentimento. A terceira fase é a fase de fiscalização. Aqui, o Estado está de olho se a pessoa está cumprindo as regras que foram criadas. E caso haja o descumprimento dessas regras, entra em cena a quarta fase, a fase de sanção, a fase punitiva, a fase em que a administração pública pune a pessoa que descumpriu aquelas regras. Então, veja bem, é uma fase que nem sempre existe, pois nem sempre a pessoa descumpre. Quais fases nós sempre iremos ver? A de ordem e a de fiscalização. A de consentimento e a de sanção não necessariamente irão existir. Legal. Nós temos também uma distinção entre poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Poder de polícia originário é quando o poder de polícia é exercido pelo próprio ente federado titular daquele serviço, porque o poder de polícia é uma expressão da superioridade do Estado. E quem tem essa superioridade são os entes federados. A eles a CF dá esse poder. União, Estado, DF, município. Mas esse poder pode ser delegado? Pode. Eles podem delegar esse poder, não em todos os casos, mas em alguns, para pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, as autarquias. Então toma cuidado, que essa delegação do poder de polícia, ela pode ser feita, mas apenas para pessoas jurídicas de direito público. Professor, se perguntar se pode delegar o poder de polícia para pessoa jurídica de direito privado, pode? Não pode. Veio cru assim a questão, fala que não pode. Mas vamos aprofundar, vem cá. Lembra as fases? Fase de ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Algumas das fases podem ser delegadas. Não o poder de polícia, mas algumas das fases, que no caso é a fase de consentimento e a fase de fiscalização. A fase de ordem e a fase de sanção, essas duas jamais podem ser delegadas. Agora, o consentimento e a fiscalização pode. Então veja bem, eu não estou falando para você que o poder de polícia pode ser delegado, mas apenas essas duas fases. Aí você tem que analisar como a questão vem. Se ela fala o poder de polícia, não pode. Agora, se ela fala a fase de fiscalização, a fase de consentimento, pode sim ser delegado para pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Talhos, e para particulares, pode? É discutido, mas pode afirmar que pode. Claro que pode. É só você ver o radar. É uma empresa particular que está ali tirando aquela foto para multar a galera. Nesse caso, pode sim para particulares. Essas duas fases apenas, então muito cuidado com a questão. E aí, um outro ponto extremamente relevante é a parte que fala do abuso do poder. Então olha só, falamos aí, né? Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Já já eu jogo um resumão bem na veia, mas primeiro vamos falar um pouquinho de algo super cobrado, mas que cai um monte em prova. Essa parte super importante, super cobrada, que é o abuso de poder. O que é o abuso de poder, Thales? O abuso de poder é quando há um vício no desempenho dessa atividade administrativa.
Nesse caso, estaremos diante de um ato ilegal, um ato passível de invalidação, um ato que deve ser anulado. Cuidado, que eu não estou falando de abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime, é uma outra situação. O ato praticado com abuso de poder, eventualmente, pode configurar também um crime, mas não é o aspecto penal que nós estamos analisando, mas sim um aspecto administrativo. Vamos lá, o que eu preciso saber então, professor? Falou do abuso de poder, precisa se lembrar que nós temos 3 modalidades. Eu vou começar pela de baixo, que é a mais fácil. Omissão de poder. Veja bem, o abuso de poder não é apenas pela ação, é também pela omissão. É quando aquele agente público ele tinha o dever legal de agir e não age. E essa inércia aqui causa prejuízo a alguém. Então o abuso de poder não é apenas pela ação, ele também se dá pela omissão. Mas o boi da cara preta na prova mesmo é aqui, ó, excesso e desvio de poder. O excesso de poder é quando o agente público atua fora ou além da sua esfera de competências. Ele age fora ou excedendo as suas atribuições legais. Por exemplo, eu vou lá e pratico um ato que não é atribuição do meu cargo. Ou eu extrapolo essas atribuições. Tipo, a lei fala que eu posso aplicar uma multa de 5 salários mínimos. Eu tô meio puto e dou uma de 20. Excesso de poder. Agir além das minhas atribuições legais. Qual que é a manha? Aqui no excesso de poder, o vício está no elemento competência. A pessoa praticou um ato que ela não tem competência para aquilo ou extrapolando as suas atribuições. Já na segunda modalidade, que é o desvio de poder, também pode ser conhecido como desvio de finalidade, o agente público atua dentro das suas atribuições. Só que nesse caso, a finalidade é que está viciada. O vício não está na competência. O vício está no elemento de finalidade. Ele age com uma finalidade diversa do interesse público ou com uma finalidade diversa daquela prevista em lei. Ele fez algo que é atribuição dele, mas a finalidade não foi o interesse público. Quer ver um exemplo? Vem aqui comigo. Imagina aqui uma repartição pública, beleza? Tem ali o chefe e tem os servidores subordinados. Nessa atribuição aqui, ó, nessa repartição, quem tem a atribuição para aplicar penalidades e determinar a remoção de ofício é o chefe. Beleza. Aí imagina que vem aqui, por exemplo, um servidor e dá uma penalidade no outro. Opa! Excesso de poder. Por quê? Ele não tem competência para fazer isso. Ou imagina que o chefe pode aplicar ali uma suspensão até 30 dias e o chefe chega e aplica uma suspensão de 60. Excesso de poder. São casos em que o vício está no elemento competência. Agora, olha um outro exemplo. Imagina o seguinte, quem determina a remoção de ofício é o chefe, né? Beleza. Aí esse cara aqui, ó, é um servidor novo. Entrou agora, ficou estudando pra caramba, tal, ficou um tempo na seca, não pegava ninguém. Agora que tá aprovado, sacou a metralhadora, ó, tá dando tiro pra todo lado, quer passar o rodo em todo mundo, quer pegar geral. E tá pegando, né? Só que aí ele perde um pouco a noção do perigo e começa a tacar umas pedras aqui na mulher do chefe. E ó, tá pegando a pedrada, tá acertando. Tipo assim, já tá goleiro de um lado, bola do outro, já tá quase. Aí o chefe pega o WhatsApp e vê e fala, filha da puta, você tá querendo pegar a minha mulher? Beleza. Então eu vou te remover pra cá, ó, vem aqui comigo, ó, vou te remover aqui, ó. O cara lá lutado no sul, por exemplo, do Brasil, eu vou te remover aqui para essa filial aqui no Acre. Eu quero ver se o teu peru tem 4.000 quilômetros de comprimento para pegar minha mulher agora. É excesso de poder? Não, não é excesso de poder. Por quê? Porque ele tem competência para fazer isso. Mas o vício está no elemento finalidade. A finalidade aqui não foi interesse público, não, foi evitar o chifre. Então, nessa situação, nós temos abuso de poder na modalidade desvio de poder. Olha, quando a questão falar para você, vem cá, que ele praticou o ato que é atribuição dele, mas para se vingar de alguém, para prejudicar alguém, nesse caso, claramente a banca está falando do desvio de poder. Para fechar esse ponto, excesso de poder, vício na competência, desvio de poder, vício na finalidade. E para a gente passar a régua, vem cá que eu vou te mostrar um resuminho, ó, top. Quando a banca falar para você que alguém tomou uma sanção, qual poder foi utilizado? Depende de quem tomou a sanção. Cuidado, hein? Antes de responder o poder, você tem que ver quem foi sancionado. Se essa sanção, a penalidade foi aplicada a um servidor, poder disciplinar. Se essa penalidade foi aplicada a um particular, aí varia. Com vínculo, poder disciplinar.
particular em geral, poder de polícia. Então cuidado, hein, que dependendo quem foi punido, varia o poder. E para passar régua nessa parte, lembra que eu falei que eu ia te mostrar aquele pontapé inicial quando a questão vier falando de poderes? Olha um resumão diretaço na veia, ó. O poder hierárquico. Você lembra que é aquele poder que a administração pública exerce em face dos seus subordinados, é aquele poder interno. Já o poder disciplinar é o poder para aplicar sanções. Ele vai punir quem? O servidor ou o particular com vínculo. Cuidado, que se for aquele poder que alcança os particulares em geral, inclusive punindo os mesmos, poder de polícia. E o poder regulamentar é aquele utilizado para complementar e regulamentar a lei de modo a dar fiel execução na mesma. Vamos combinar que é fácil, né? Feito o pontapé inicial, bora treinar as questões. Acompanha comigo na tela a primeira questãozinha. O poder de polícia administrativa, que incide sobre as atividades, os bens e os próprios indivíduos, tem caráter eminentemente repressivo. Cara, dois erros. Primeiro, ele não incide sobre os próprios indivíduos. E segundo, ele não tem caráter eminentemente repressivo, não. O caráter dele é eminentemente preventivo e não repressivo. Questão errada, vamos para a próxima. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Olha, pega o costume aí de grifar o nome do atributo para não cair nessa pegadinha, porque quem diz isso não é a coercibilidade, quem determina essa regrinha que a banca narrou é a autoexecutoriedade. É a autoexecutoriedade que traz essa determinação de que o ato pode ser executado independentemente de intervenção judicial. Questão errada, vamos para a próxima. O abuso do poder se configura apenas quando a autoridade pratica o ato, embora não possua competência para tal. Quando ele não possui competência para tal, nós estaremos diante do abuso de poder conhecido como excesso de poder. Mas é apenas quando ele não tem competência? Errado. Há casos em que ele tem competência, mas age com uma finalidade diversa do interesse público, que é o conhecido desvio de poder. Aqui no desvio de poder, ele tem competência para praticar o ato, sim. O que está errado é o elemento de finalidade. Dessa forma, esse termo apenas torna a questão errada. Questão seguinte. Considere que determinado agente público, detentor de competência para aplicar a penalidade de suspensão, resolve impor, sem ter atribuição para tanto, a penalidade de demissão, por entender que o fato praticado se encaixaria em uma das hipóteses de demissão. Nesse caso, a conduta do agente caracterizará abuso de poder na modalidade denominada excesso de poder. Isso é verdade? Verdade, porque olha só, ele agiu fora das suas atribuições legais. Nós temos um vício no elemento competência, e quando o vício for no elemento competência, estaremos diante do excesso de poder. Aí ficou bonito, agora está correto. As sanções impostas pela administração pública a servidores públicos ou a pessoas que se sujeitem à disciplina interna da administração derivam do poder disciplinar. Diversamente, as sanções aplicadas a pessoas que não se sujeitem à disciplina interna da administração decorrem do poder de polícia. Vai com calma, hein? Grifa o poder, ó. Poder disciplinar é sanção a servidor público, beleza? E pessoas que se sujeitem à disciplina interna, verdade, que é o particular, com vínculo, até aqui está correto. Agora ali embaixo, ó, poder de polícia é quando aplica sanção a pessoas que não se sujeitem à disciplina interna? Show de bola, aí tá correto, mandou bem a questão, corretíssima. Bora para a próxima. O excesso de poder relaciona-se à competência. Isso é verdade? O excesso de poder relaciona-se à competência. Uma vez que resta configurado quando o agente público extrapola os limites de sua atuação ou pratica ato que é atributo legal de outra pessoa. Correto, realmente a banca narrou aqui pra gente o excesso de poder, visto na competência, extrapolou as atribuições legais ou mesmo agiu fora delas. Gabarito correto. Todas as medidas de polícia administrativas são autoexecutórias, o que permitem à administração pública promover, por si mesma, as suas decisões, sem necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário. Calma lá. Todas? Todas não, né? E a multa? A multa não é autoexecutória. Esse todas que tornou a questão errada. Se não tivesse esse todas, a questão estaria correta, né? Mas essa palavrinha aí que matou tudo.
O administrador público que age fora dos limites de sua competência atua com desvio de poder. Negativo, se ele age fora da competência, não é desvio, é excesso de poder. Questão errada. Ainda que não lhe seja permitido delegar o poder de polícia a particulares, opa, isso é verdade, não é permitido mesmo. Em determinadas situações, faculta-se é permite-se, né? Faculta-se ao Estado a possibilidade de, mediante contrato celebrado, atribuir a pessoas da iniciativa privada o exercício do poder de polícia fiscalizatório para a constatação de infrações administrativas estipuladas pelo próprio Estado. Cara, questão perfeita. Ele não pode delegar mesmo o poder de polícia, que seriam todas as fases. Agora, a fase de fiscalização, essa aqui, ele pode delegar sim. Inclusive para particulares. Questão correta. Pode vir aqui para mim? Então, toma cuidado aí, tá? Quando ela fala pode delegar o poder de polícia ou as fases. Repare que se não tivesse gingado de prova, vai dar ruim, que é o que a gente está aprendendo aqui. Então tem que aprender o conteúdo e aprender a aplicar o conteúdo em prova, né? Na verdade, até mais importante, inclusive. E ó, tá tranquilo, hein? Revisa bem esse tópico aí, que você vai com certeza encontrar muito disso aí na tua jornada e vai ser uma questão que vai fazer aí diferença na aprovação. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.